Quais são os fatos históricos dentro da arte e da cultura que mais influenciaram o surgimento dos elementos artísticos da cultura hip hop como nós conhecemos? Nesse vídeo eu trago momentos históricos da arte e da cultura que influenciaram direta ou indiretamente no que nós conhecemos como os elementos artísticos da cultura hip hop. Essa é a parte 3 da pré-história da cultura hip hop, então fica comigo até o final para entender quais são essas principais influências, não todas, mas as principais influências dos elementos da cultura hip hop. Estamos começando, vamos! Como eu disse na abertura, eu vou trazer alguns fatos, alguns momentos históricos dentro da arte, dentro da cultura, que influenciaram o surgimento dos elementos artísticos da cultura hip hop como nós conhecemos. Momentos onde pessoas criaram danças, onde pessoas lançaram músicas, fizeram alguma coisa que depois influenciou o grafite, enfim. Alguns desses momentos, desses fatos históricos que influenciaram no hip hop. Mas é importante marcar que esse é um recorte feito a partir de um material que estava disponível no site do Mr. Wiggles durante muitos anos, que é a História Linear do Hip Hop, onde ele aponta momentos históricos que, no entendimento dele, foram essenciais para o surgimento do hip hop como nós conhecemos. Portanto, vão existir vários outros momentos, outros fatos históricos que influenciaram no surgimento da cultura hip hop. Então, fiquem à vontade para compartilhar aqui nos comentários momentos, fatos históricos dentro da arte, dentro da cultura, que ajudaram a moldar os elementos artísticos do hip hop. Começamos na música e na década de 40, na Jamaica, Thomas Wong, também conhecido como Tom the Great, começa a usar sound system para realizar as suas festas. Os sound systems são estruturas de som grandes e potentes que animavam as festas ali na Jamaica e que se tornam uma cultura que influenciou diretamente na forma como nós, do hip hop, fizemos as nossas primeiras jams e block parties. Já em 1957, Van Bodé cria o personagem Titi Wizard, que ficou muito conhecido e foi muito utilizado, em alguns momentos ainda é utilizado por muitos escritores e escritoras de grafite. Já em 1962, James Brown grava o disco Live at Apollo, tendo na bateria Clayton Filiot. Eu acho que fala assim. O disco é lançado em 1963 e o estilo de bateria que Clayton utiliza nas gravações desse disco são uma influência direta para o que nós dentro do hip hop conhecemos como breakbeat. Entre 1964 e 65, na Filadélfia, Cornbread inicia um movimento que ficaria conhecido como writing ou graffiti writing, que depois é incorporado à cultura hip hop. Pulando para 1967, Albert Milton, também conhecido como Iron Man, de Oakland, faz uma performance no Jay Payton TV Show. Seu estilo foi considerado uma mistura dos deslizamentos de James Brown com pantomime, e essa junção foi uma das grandes influências para o que nós conhecemos como as danças dentro do hip hop funk style. Em 29 de outubro de 1968, James Brown grava o hino dos B-Boys e B-Girls, Give It Up, Turn It Loose, com Nate Jones na bateria. Nesse mesmo ano, os irmãos Rubber Band e Apache começam a desenvolver e elaborar melhor uma dança que depois ficou conhecida como Up Rocking, Brooklyn Rock, porque eles são do Brooklyn, dança que tem relação direta com as gangues e com essa noção da linha Apache e que influenciou diretamente o breaking, B-Boys e B-Girls. 1969 marca a gravação de um clássico de James Brown, Funk Drummer, com Clyde Stubblefield, acho que se diz assim, na bateria. No mesmo ano, Rufus Thomas lança Do The Funk Chicken, clássico para quem dança locking. Já em 1970 acontece muita coisa. Se liga, o grupo The Last Poets lança o seu primeiro disco com o mesmo nome, The Last Poets, que é uma grande influência para nós MCs, na forma como nós elaboramos nossas falas ritmadas. Nessa mesma época, só que na Jamaica, o DJ U-Roy entra com 3 músicas
no top 10 de lá, mostrando um estilo que era conhecido como toasting, uma forma de canto falado que foi influência direta para o MCing e o rap dentro do hip hop. Ainda em 1970, influência direta no grafite, foi formado o Ebony Dukes, no Forte Apache, no Bronx, que tinha como presidente Pessoal 161 e vice-presidente Super Slick 156. E tinha como membros AJ 161, Topazio, Dynamite 161, King Cool 156, Smiley, entre outros. Por essa época, só que na costa oeste, Don Campbell começa a desenvolver, elaborar e amarrar melhor uma dança que ficaria conhecida como Campbell Locking ou Locking, que por essa época também seria apresentada no programa Soul Train. Quem não conhece deve conhecer para entender melhor a história do hip hop, faria grande sucesso e viraria moda entre a juventude. Agora sim, saindo de 1970, pulando para 1971, Aretha Franklin grava um clássico, um hino de b-boys e b-girls, Rocksteady. Nesse mesmo ano, de volta para Nova York, um garoto grego imitando um mano que ninguém sabe muito bem quem é, um tal de Júlio 205, começa também a escrever nos muros com spray o seu nome, que ele adotou como TAC 183, se torna uma das grandes lendas do graffiti writing, porque nesse mesmo ano ele cede uma entrevista para o The New York Times, o jornal New York Times, e essa entrevista ajuda a difundir entre as juventudes dos guetos essa ideia de pegar um spray, escrever seu nome no muro e fortalece essa cena do graffiti writing. Já em 1972 são lançadas duas músicas que são hinos dentro do breaking. James Brown lança Get on the Good Foot, tendo na bateria John Starks, e Jimmy Castor Band lança um hino, It's Just Begun. Isso é bom demais, velho. Bom demais, é louco. Esse ano marca também alguns pontos essenciais para o grafite, para não errar os nomes. Eva 62, Harry 89, Junior 161 e CC 10 pintaram o que provavelmente foi o maior grafite já feito na época em uma linha de metrô da Broadway. Nesse ano também, a crew The Soul Artists ficaram bem famosos e faziam parte do grupo Tracy 158, Futura 2000 e Ali. Nessa época também, Super Cool 223 é considerado o primeiro a realizar um masterpiece e também um top to bottom, termos que depois eu vou explicar aqui no canal. E para fechar 1972, o ano marca também, através de Tracy 168, criador do estilo de letra Wild Style, o início de uma das maiores crews da época de grafite, Wanted. E paramos por aqui, porque se a gente pula para 1973, aí a gente já está falando no que é considerada por muitos e por muitas a primeira festa da cultura hip hop, e isso fica para um próximo vídeo. Salve! Seguinte, editando o vídeo aqui eu percebi que eu não disse algo importante, que é, eu não vou colocar inserts das músicas citadas para evitar direitos autorais. Então, estou deixando o link na descrição das músicas que foram citadas durante o vídeo para que vocês corram lá e deem uma escutada para entender melhor o contexto. Já é? É nóis! Então é isso, considerando como base a história linear do hip hop que estava no site do Mr. Wiggles, esses são alguns fatos, momentos históricos da arte, da cultura que influenciaram direto ou indiretamente o surgimento dos elementos artísticos da cultura hip hop. E para você, quais outros momentos ou fatos históricos que influenciam direto ou indiretamente no surgimento das artes do hip hop? Deixa nos comentários, compartilha para geral para que essas informações cheguem no maior número possível de pessoas. Obviamente, deixa sua curtida, se ainda não é inscrito, inscrita, já se inscreve e ativa o sininho para ser informada quando rolarem vídeos novos nas quintas-feiras. O hip hop vive, é nóis, valeu!